Luciane. Foi. Então, a gente gostaria, primeiro, de dar as boas-vindas a todos que estão participando, sejam aqui com a gente, ou até via hoje na internet maravilhosa, né? E dizer que a gente fica muito contente de poder contar com essa parceria de estudos, né, para a integração da nossa região. A gente não está em Campo Grande, a gente é de Campo Grande, né? É diferente, o hospital é de Campo Grande, tudo fica nessa região. Então, a gente está muito contente da gente poder confraternizar esses estudos, a gente se encontrar entre amigos e conversar pessoalmente, das dúvidas, que às vezes ficam um pouco difíceis. Eu gostaria de agradecer, então, a vocês, do Vilela Pérez, a Rafael, que eu sempre perturbo bastante, peço opinião, peço exame e tenho respostas de uma forma efetiva e rápida. Então, a gente quer agradecer, viu? Muito obrigada a todos, a Renata, que é uma colega minha de especialidade, aos nossos amigos. Eu que agradeço. Felipe, que já... Felipe, aquela vez veio aqui na inauguração, né, Felipe? Tive a oportunidade de conhecer como ficou bonito aí a sua estrutura. Parabéns. Aí a gente tem uma foto com você, está eternizada, né? E a gente agradece muito mesmo, tá bom? O que vocês precisarem e puderem contar com a gente também espera contar sempre com essa ajuda de vocês, tá? Claro. Bem, na verdade, doutora Ingrid, a gente tem que agradecer, né? Agradecer a todos que estão presentes. É sempre difícil a gente estar reunindo aí um grupo no final aí do expediente de trabalho. A gente sabe que todo mundo tem uma rotina aí pesada, né, de trabalho. Então, a gente tem que agradecer a todos que estão presentes hoje, em especial a doutora Ingrid, né? Desde a abertura da nossa filial em 2019, a gente sempre procurou estimular reuniões científicas como essa, né? E a doutora Ingrid sempre foi uma parceira nossa aí nessa jornada. Bem, é notório hoje, eu acho que todo mundo percebe o crescimento da medicina nuclear no Brasil e no mundo, né? Tanto no diagnóstico quanto no tratamento de doenças, né? Mas, infelizmente, nem todo colega médico tem a experiência com o método, e isso só torna esse evento ainda mais importante, né? E eu trouxe aqui, rapidamente, que eu não quero me alongar e ocupar o espaço das aulas, que eu tenho certeza que serão aulas muito boas, né? Mas eu trouxe aqui alguns dados bem interessantes que dizem respeito à população brasileira e que colocam a discussão de hoje ainda em maior evidência. Quais são? A gente tem uma queda da taxa de fecundidade de forma sistemática a partir de 1985 no Brasil, tá? Desde então, a quantidade de nascimentos está em declínio, né? Isso, a gente hoje tem um aumento da expectativa de vida da população, né? A expectativa de vida do brasileiro hoje está em torno de 77 anos, né? A gente tira aí o período da pandemia, porque durante a pandemia teve aí uma diminuição nesses números em cerca de 3 anos, né? E a gente tem um aumento da população idosa, né? Em 2021, a gente tinha correspondente a 14,7% da população do Brasil de população idosa, e a projeção é que em 2060 isso vá para 32%. Né? E eu não sei se todos sabem, mas o Brasil é a 6ª maior população idosa do mundo, né? E isso faz com que a gente tenha um aumento significativo de doenças crônicas, né? No qual a gente tem a certeza que a medicina nuclear pode estar ajudando de forma significativa. Tá, então, sem mais delongas, eu queria introduzir aqui o nosso primeiro colega, que é o Dr. Rafael Tavares. É uma pessoa que eu tenho o prazer de trabalhar, é um colega que eu admiro bastante e que hoje tornou-se uma referência no grupo, né, especialmente na área de neurologia, e eu tenho certeza que o Rafael vai trazer dados bastante interessantes para a gente na aula na área de neurologia. Rafa, segue aí com a palavra. Obrigado, Ingrid, pela oportunidade. Obrigado, Felipe, pela apresentação. Eu também só tenho a agradecer aqui, porque com certeza vai ser uma ferramenta de divulgar conhecimento e divulgar métodos que não são tão utilizados e que tendem a crescer cada vez mais, serem cada vez mais utilizados. Tá certinho o compartilhamento? Tá. Então, o nosso foco em população idosa, mais molecular medicina nuclear,
E aí eu queria começar com alguns conceitos e definições. Então, envelhecimento, uma série de processos biológicos que ocorrem ao longo da vida, levando a mudança, né, na aparência, estrutura, funções de órgãos. E no cérebro a gente tem o quê? Uma redução do peso, uma atrofia do córtex, a gente tem alteração de substância branca, e esses são todos achados que a gente consegue evidenciar muito bem nos métodos de imagem convencionais, né? A tomografia na ressonância, e a gente tem alterações também fisiopatológicas, com um depósito de proteínas tóxicas, com alteração de atividade neuronal, e a gente caminha cada vez mais para a medicina nuclear identificar esses achados através do método PET-CT, com os diferentes fármacos. Reforçando aqui o que o Felipe introduziu em relação aos dados, a OMS estima que a população com mais de 60 anos atingiu 962 milhões em 2017 e projeta que até o ano de 2050, 2,1 bilhões. Chegaríamos a esse número. E nesse contexto, com esses números de população mais envelhecida, a gente tem a demência, que é uma síndrome clínica que se caracteriza pelo declínio progressivo de uma ou mais funções cognitivas e, como produto final, uma perda de funcionalidade do indivíduo. Então, a gente tem aproximadamente 10 milhões de casos novos por ano, a idade é o principal fator de risco, e, diante desses números tão volumosos, a gente tem um grande desafio na medicina, que é o diagnóstico precoce e caracterização das demências, sendo que a principal causa de demência são as doenças neurodegenerativas primárias. Então, passados esses conceitos aqui, a gente tem o nosso arsenal para diagnóstico. Dentro desse contexto aqui, a gente tem a nossa gama-câmara, o nosso famoso SPECT, o nosso PET-CT, que são dois equipamentos básicos, base da medicina nuclear, são dois grandes detectores de radiação, que através de uma série de processos físicos e eletrônicos nos fornecem como produto final uma imagem, e é onde a gente consegue trabalhar os nossos exames, certo? O nosso portfólio aqui, para o âmbito das doenças neurológicas, a gente tem nas cintilografias, ou SPECTs, esses exames aqui, que são o SPECT de perfusão cerebral, a cintilografia cerebral para avaliação do sistema dopaminérgico, que é o TRODAT, a cintilografia cardíaca com MBG 123, para avaliação da inervação cardíaca, e a cisternocintilografia, que entra um pouco em desuso, mas ainda está lá presente. E no PET, o que a gente tem bastante disponível é o nosso PET-CT neurológico, com a fluordeoxiglicose, marcado com isótopo fluor 18. Tá? Então, isso a gente já tem uma certa disponibilidade, uma certa experiência. E esses dois marcadores, o marcador de proteína amiloide e proteína tau, eles já não estão tão disponíveis, a gente vai falar um pouquinho mais deles daqui para frente, sendo o beta-amiloide aí com perspectiva de uso em breve aqui com a gente. Quando a gente fala nas indicações, o SPECT e o PET, eles vão se misturar muito. Eles são como se fossem uma primeira e uma segunda geração do mesmo exame. Um avalia perfusão cerebral, outro avalia metabolismo, que indiretamente vão fornecer atividade neuronal, se ela está intacta, se ela está funcionante ou não. Então, nas indicações, elas vão se misturar. Sempre o PET vai ser melhor acurácia, melhor resolução espacial, mas nas indicações a gente vai tentar caracterizar os tipos de demência, tá? Se é Parkinson, se é Alzheimer, que é a principal, cada uma com seus padrões de imagem. Pode ser utilizado para uma localização de zona epileptogênica também. Pode ser utilizado para avaliar doença cerebrovascular, algumas doenças inflamatórias, como encefalite herpética ou autoimune, e em transtornos psiquiátricos, basicamente para diferenciar a doença neurodegenerativa em curso de transtorno psiquiátrico primário. Então, assim, dei uma pincelada, não vamos entrar tanto por conta do tempo, mas basicamente essas são as indicações. Eu vou falar um pouco do SPECT cerebral, que é o nosso exame, acho que mais disponível. O fármaco utilizado é o ECD, que é um agente lipofílico, que cruza a barreira hematocefálica, se concentra na substância cinzenta,
indicando a perfusão cerebral, indicando que em condições fisiológicas ou patológicas, se existe perfusão cerebral preservada, a gente tem uma rede neuronal funcionante, se ela está alterada, a gente tem indiretamente uma rede neuronal, uma atividade neuronal não funcionante. Tem como vantagem um método de ser não invasivo, fácil de ser executado, não utiliza contraste iodado e cobertura na saúde suplementar. Então, o convênio vai autorizar com a indicação certinha, a gente não vai ter problema. Já coloquei alguns casos aqui, resumidos, são casos nossos, mas só para ir mostrando como a gente consegue ajudar. Então, eu tenho aqui um caso de paciente de 66 anos, sexo feminino, investigação de declínio cognitivo, que a gente já tem um espectro de perfusão cerebral. Então, aqui a gente já tira essa paciente como uma candidata a um diagnóstico de doença neurodegenerativa. Esse declínio cognitivo tem que ser investigado de outras formas, com outras causas, mas não com a doença neurodegenerativa em curso. E do outro caso nosso também, bem recente, paciente masculino, 64 anos, etilista, investigando o declínio cognitivo também, e aqui a gente já não tem um exame normal, aqui a gente já tem uma hipoperfusão aqui no lobo frontal, a gente já tem um precúneo, que é a parte posteromedial dos lobos parietais, a gente tem uma série de achados aqui que já inclui esse paciente nos candidatos a ser investigado como um transtorno neurodegenerativo. Tá? Então, isso é um grande diferencial aí nessa investigação diagnóstica. O PET-CT com o flúor 18, o fármaco que a gente usa é a fluorodeoxiglicose, no análogo de glicose. Então, a gente está vendo ali diretamente o metabolismo glicolítico no parênquima encefálico. Ele é baseado no princípio fisiológico de que o cérebro consome cerca de 20% do metabolismo proveniente de glicose no organismo, e, assim como o SPECT, a gente assume a condição de que o metabolismo da glicose normal reflete a atividade neuronal normal, e que quando você tem redução ou aumento de metabolismo glicolítico em determinada área, a gente tem um indício de uma patologia ali em curso, certo? Então, ele tem vantagem de ser não invasivo, fácil de ser executado, não utiliza contraste. O inconveniente é não ter cobertura na saúde suplementar, mas isso daí é uma questão que a gente consegue, depois, conversando, tentar dar uma ajustada, mas, a princípio, é um exame que ele é feito particular e o convênio não vai autorizar, não para essa indicação neurológica. Esse aqui é um PET normal. E o outro exame que a gente consegue trabalhar nessa investigação neurológica é a cintilografia cardíaca, com iodo 123, com meta-iodo-benzoigonidina, MBG. É um exame que é um análogo de norepinefrina. Essa cintilografia ela avalia a inervação cardíaca, a integridade dos neurônios do sistema simpático pós-ganglionar. É um exame que ele é relativamente fácil de ser realizado, é realizado em um dia só. O paciente tem um preparo prévio, vai na clínica uma vez e faz 2 imagens. Vantagens desse exame. A resposta dele é dicotômica, é binária. Você tem um exame alterado ou um exame normal. E um exame alterado, quando a gente está falando em investigações de doenças neurodegenerativas, ele coloca o paciente como um candidato a uma alfa-sinucleinopatia, que é o tipo de doença neurodegenerativa que está incluída a doença de Parkinson, a demência pelos corpúsculos de Lewy também. Então, quando essa alfa-sinucleino, essa proteína que vai se acumulando, ela provoca essa destruição da inervação. Então, assim, isso permite com que a gente diagnostique, diferencie duas demências, 2 causas de demência que são as alterações na clínica, podem ser muito sutis, que é o Alzheimer e o Lewy, e isso permite um passo a mais na investigação de parkinsonismos atípicos também. E como é que a gente vai fazer isso? Eu trouxe isso num caso clínico para a gente tentar falar isso de uma forma melhor. Então, a gente tem aqui um paciente de 83 anos que está com sintomas de parkinsonismo e declínio cognitivo associado. O colega pediu um PET, o PET veio com algumas alterações que podem ser
características do diagnóstico, mas podem se misturar porque a gente está trabalhando com glicose radioativa, então os achados podem se misturar nas diferentes doenças nas diferentes doenças neurodegenerativas. Então, a gente tem aqui um hipometabolismo no lobo frontal, na parte mais posterior, no córtex sensório-motor, é assimétrico, tem ínsula, tem núcleos da base. Então, a gente já sugere um diagnóstico aqui. Mas isso torna tudo muito mais fácil quando a gente consegue ter um outro método de medicina nuclear, uma cintilografia cardíaca com NBG, que a gente consegue ver inervação cardíaca aqui preservada. Então, isso tira esse paciente de uma possível demência por corpúsculo de Levy, de uma alfa-sinucleinopatia, e joga esse paciente para um diagnóstico muito mais detalhado. Ele é provavelmente uma doença neurodegenerativa, uma taupatia, uma degeneração córtico-basal. Então, quando a gente trabalha com mais de um método na medicina nuclear, a gente consegue combinar isso, a gente consegue fornecer diagnósticos mais acurados do que somente com um. Isso é uma coisa bem recente, bem nova. E essa combinação de métodos também, ela vai ajudar muito nesse exame aqui, que é o TRODAT. Acho que muitos já estão habituados, já é um exame que tem sido muito solicitado ultimamente. É um fármaco que se liga ao receptor DAT na fenda sináptica dos neurônios dopaminérgicos, avalia a via pré-sináptica, avalia a densidade desses corpos estriados, o caudado, o putamen, e assim como o MBG, ele fornece uma resposta dicotômica, ele é normal ou ele é alterado. Então, ele vai funcionar muito bem em conjunto com outros métodos, porque ele tem a indicação nessa investigação de síndromes parkinsonianas, parkinsonismos atípicos. Então, é uma série de doenças que todos vão ter o padrão de alteração. Então, seja a degeneração córtico-basal, o Levy, a própria doença de Parkinson, todos eles vão ter TRODAT alterado. O grande diferencial do TRODAT, ali no dia a dia, no consultório, é você ter o paciente que tem parkinsonismo, que tem um tremor de repouso, que está sendo investigado e que, na verdade, ele tem um tremor essencial, ele tem um parkinsonismo psicogênico, induzido por drogas, vascular, e aí você tira esse paciente que seria um candidato a um diagnóstico de um parkinsonismo ou de uma doença de Parkinson, quando, na verdade, ele não tem. Então, aqui a gente tem 3 padrões de alteração, essas três imagens aqui são TRODATs alterados, certo? E aí eu coloquei aqui um caso para exemplificar bem isso que eu estou falando, esse cenário clínico. Paciente de 49 anos masculino, que tem um diagnóstico de mais ou menos 8 anos de tremor unilateral, mão direita, progredindo para contralateral, resposta levodopa inicial, depois passou a ser insatisfatória, e a gente tem um TRODAT aqui completamente alterado. No slide seguinte, vou mostrar um normal, vai ficar mais fácil entender ele é alterado. A gente consegue ver aqui os 2 núcleos, aqui os caudados, a gente não consegue ver putamen, consegue ver muito material circulante em parênquima encefálico, e esse é um padrão de exame alterado. Esse é um exame normal. Esse é um exame que você consegue ver aqui os corpos estriados, caudado, putamen. É de uma paciente de 74 anos, com tremor, início de 1 ano. É uma paciente que tinha um tremor pior à esquerda, não tinha outros sintomas de parkinsonismo, iniciou um tratamento para depressão, ansiedade, tem um ansiolítico e tem um antidepressivo. Então, muito provavelmente, isso é uma paciente que treme por um tremor psicogênico. E aí, como ela tem um tratamento recente, pode ser que isso vá melhorando ao longo do tempo, e isso tira essa paciente como candidata a um diagnóstico de um parkinsonismo atípico ou doença de Parkinson. A cisterna cintilografia é um exame mais antigo, ela tem as indicações da suspeita clínica de hidrocefalia de pressão normal, que cursa com ataxia, demência e incontinência urinária. Não é mais tão utilizada, e a pesquisa de fístula licórica. Ela não é mais tão utilizada porque a ressonância progrediu muito, ela geralmente é mais eficaz, mas ainda nos casos duvidosos pode ser utilizado, e pode ser utilizado também para avaliação de, quando você já tem um diagnóstico, já tem derivação ventrículo peritoneal, você quer avaliar a patência da derivação, pode ser utilizada também a cisterna cintilografia. É inconveniente de ter que ser feita a injeção intratecal, tem que ter um anestesista, um neurologista, alguém para fazer a injeção,
e o exame dura, às vezes, até 24 horas. Então, é uma logística mais complicada, mas ainda podemos ajudar nessa população mais idosa. Então, aqui um exemplo de uma cisterna de cintilografia alterada, com refluxo do material aqui para ventrículos laterais. Aqui o esquema, esse aqui é o refluxo da imagem de 24 horas. E aqui um exame completamente normal, sem material nos ventrículos laterais. Então, e aí eu queria, antes de finalizar, pedir aqui alguns minutinhos para falar um pouco da doença de Alzheimer, pelo fato que em breve a gente vai ter um marcador, a gente vai ter um marcador mais específico para a doença de Alzheimer. Então, nesse cenário de doença neurodegenerativa, a causa mais comum de demência é a doença de Alzheimer, o diagnóstico é clínico, começa com dificuldade de memória e vai evoluindo, posteriormente com prejuízo de comunicação, desorientação, confusão, alteração de comportamento, fala, deglutição, e às vezes mesmo até a postura, né? Então, é uma doença que a neuropatologia dela se caracteriza tanto pelo acúmulo da proteína beta-amiloide extraneuronal, que são as placas senis, quanto pelos emaranhados neurofibrilares intraneuronais, que são decorrentes da agregação de proteína tal fosforilada, certo? Então, assim, esses achados, eles são decorrentes de autópsia. Eles são achados que, durante muito tempo, precisava fazer o estudo histopatológico pós-mortem para poder caracterizar esses achados. E a gente caminha a passos de conseguir caracterizar esses achados pelos métodos diagnósticos. Então, assim, você precisa obrigatoriamente ter acúmulo de beta-amiloide cerebral para você poder caracterizar uma doença de Alzheimer. Se não tem, ele está excluso de doença de Alzheimer. A doença neurodegenerativa é outra. Existe uma outra investigação para ser seguida, um outro tratamento para ser seguido, seja ele experimental ou seja já o que existe disponível no mercado. Mas você consegue ter a comprovação. E a gente já sabe que esse acúmulo de proteína beta-amiloide, ele começa aí 15 a 20 anos antes do início do quadro. Então, é uma informação que pode ser muito valiosa nessa investigação aí da doença de Alzheimer. Ela pode direcionar o tratamento e ela, uma vez positiva, uma vez que você tem a comprovação de acúmulo de beta-amiloide no cérebro, o paciente está incluso no contínuo da doença de Alzheimer. Então, ele tem a neuropatologia para a doença de Alzheimer. A gente não sabe se ele vai desenvolver a doença ao longo desses 15, 20 anos, mas pelo menos a gente já sabe que existe uma neuropatologia em curso. Então, também é uma informação muito valiosa. Esse acúmulo ele é progressivo, começa do neocórtex para as estruturas límbicas, até que ele começa a ficar, como aqui nessa imagem, começa a tomar conta de grande parte aqui do parênquima encefálico. Então, eu queria falar isso porque muito em breve a gente tem a proposta que a gente está esperando ser lançada, a proposta comercial e a precificação desse fármaco, mas a gente vai ter um fármaco aqui que está autorizado na Europa e nos Estados Unidos desde 2015, que é esse PET-CT com a proteína beta-amiloide. Então, a gente vai ter aí um método não invasivo, feito no equipamento PET-CT, um protocolo de execução semelhante, com injeção venosa e imagem com 20 após 30 minutos da injeção e 10 minutos de máquina, e com essa possibilidade também de fornecer a resposta binária, dicotômica. O paciente tem beta-amiloide, ele tem neuropatologia de doença de Alzheimer em curso. Ele não tem, está excluso, segue na investigação. Então, durante muito tempo, alguns fármacos, algumas instituições no mundo usaram esse fármaco aqui, que é o PIB, marcado com carbono 11, que ele tem uma logística muito complexa, precisa de um ciclotron no local, e algumas universidades, alguns hospitais mundo afora usaram porque ele era mais econômico, uma vez que os outros marcadores de beta-amiloide, eles todos estavam atrelados a uma patente, a indústria farmacêutica, e tornava tudo muito mais caro, apesar de ter uma logística melhor. Então, em breve, a gente vai ter disponível esse aqui, tá? Ele é marcado com flúor 18, ele vai ter uma logística mais execuível e a gente vai poder disponibilizar isso
a princípio na iniciativa privada, sem cobertura de convênio, mas pelo menos a gente vai poder disponibilizar. Então, eu queria encerrar aqui. Não deu para aprofundar nem alongar em muitos assuntos, que acho que o interessante aqui é abrir para discussão depois, e queria passar aqui a palavra para o Dr. Rodrigo Pina, que aí ele vai entrar num outro tema para a gente discutir posteriormente também. Então, deixa eu interromper aqui. Me digam se está tudo certo. Tudo certo. Você já descompartilhou a tela, Rafa, já está tudo certo. Agora que o Jean chegou. A gente vai discutir depois. Chegou o neurologista agora, é isso? Chegou. Vamos começar de novo, então. Vamos começar de novo. O que eu faço aqui? Eu tenho que fazer alguma coisa, desconectar alguma coisa? Não, está tudo certo, tudo certo. Rodrigo tem que compartilhar a tela. Isso. Bem, enquanto o Rodrigo está compartilhando a tela, apresentar o Rodrigo, né? O Rodrigo ele acabou de chegar no grupo da Vilela Pedras, ele fez a formação dele toda na USP, lá em São Paulo, e tem uma experiência bem bacana também. Uma das áreas que a gente tem visto toda a capacidade do Rodrigo é na endocrinologia, e tanto na parte de diagnóstico quanto terapia, a medicina nuclear ela tem trazido também já há algum tempo várias possibilidades aí de diagnóstico e terapia em tireoide, paratireoide, e ele vai justamente abordar esse tema, o tema de endocrinologia em medicina nuclear, né? Conseguiu compartilhar aí, Rodrigo? Consegui. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Eu não. Eu estou conseguindo ver e te ouço. Eu também. Está conseguindo? Sim. Sim. E você, Rafael? Estou vendo, sim. Aqui na tela também está direitinho. Vou desativar aqui o meu som. Então, vou dar início. Bem, boa noite a todos. Obrigado, Felipe, pela oportunidade. Obrigado pela presença dos colegas. Obrigado, doutora Ingrid, também pela oportunidade. E eu fui convidado para falar um pouquinho a respeito da medicina nuclear aplicada à endocrinologia com foco na terceira idade, como é a proposta da nossa reunião de hoje. Bem, há diversos radiofármacos na medicina nuclear que têm sido utilizados para estudos endocrinológicos, com objetivos tanto diagnósticos como terapêuticos, como falou o Felipe agora há pouco, com destaque para a cintilografia da tireoide, a pesquisa de corpo inteiro com iodo radioativo para metástases de iodo captantes e a radioterapia com iodo 123 para doenças tanto benignas quanto malignas. Há ainda outros métodos, como a cintilografia de paratireoides, como o Sextamib, a cintilografia e o PET para pesquisa e avaliação de tumores neuroendócrinos, e também a terapia com radionuclídeos para tumores neuroendócrinos. Nos pacientes que serão submetidos a tratamento e a métodos diagnósticos com o iodo radioativo, é importante que os pacientes realizem um preparo para garantir a adequada captação do iodo radioativo pelo tecido tireoidiano a ser estudado, com destaque para uma dieta com restrição de sal, interrupção momentânea de alguns medicamentos que contêm iodo, a interrupção momentânea também de alguns hormônios tireoidianos, ou o uso do TSH recombinante para estimular, elevar os níveis de TSH e obter uma adequada captação por esse tecido. Não realizar exames com contraste iodado nos 3 meses que antecedem a realização de exames de imagem ou então tratamento. Evitar produtos industrializados que contenham iodo e também a coleta de exames laboratoriais para o monitoramento do TSH, da tireoglobulina, principalmente no contexto do paciente oncológico, e também a realização do beta-HCG nas mulheres em idade fértil. Falando especificamente a respeito da citografia da tireoide, suas principais indicações são a avaliação funcional da tireoide, a determinação do status funcional de nódulos tireoidianos, a localização de tecido tireoidiano ectópico, a avaliação de quadros de tireotoxicose e o planejamento terapêutico para o tratamento com o iodo 131.
Esse aqui é o exemplo de uma cintilografia da tireoide, mostrando uma tireoide normal, de morfologia preservada, captação também preservada, relativamente simétrica, uma captação também em glândulas salivares, que faz parte da biodistribuição normal do radiofármaco. Esse aqui é o exemplo de uma tireoide, uma paciente com doença de Graves, onde a gente observa que uma tireoide de volume aumentado, com uma captação acentuada de forma difusa do radiofármaco. Esses aqui são exemplos de tireoides com bócios uni- e multinodulares, onde a gente observa uma captação intensa do radiofármaco pelos nódulos, inclusive com supressão da captação pelo parênquima que está saudável. A gente não consegue observar esse parênquima. Falando agora um pouquinho a respeito da pesquisa de corpo inteiro com iodo 131, ela é importante para a investigação de células iodocaptantes, principalmente no contexto do câncer de tireoide metastático bem diferenciado. Esse aqui é o exemplo de uma pesquisa de corpo inteiro, projeções anterior e posterior, um estudo normal, mostrando uma biodistribuição do radiofármaco em cavidade oral, em alças intestinais, em bexiga urinária. E esses aqui são exemplos de exames alterados de PCIs, onde nós observamos indícios de metástases, doença à distância, em pulmão, em osso, metástase mais loco regional, cervical, provavelmente linfonodal. E agora falando um pouquinho a respeito da radioiodoterapia, que basicamente é o uso de iodo 131 em concentrações maiores, no intuito de causar a morte das células que incorporam o radioisótopo, por meio do dano ao DNA decorrente da radiação beta emitida por esse iodo 131. Só para lembrar e reforçar aqui a emissão de algumas partículas utilizadas na medicina nuclear são capazes de gerar danos à fita dupla de DNA e induzir a morte celular, principalmente daquelas células que absorvem esse radiofármaco. No caso do iodo 131, nós tratamos a respeito da emissão de partículas beta. Em relação também à radioiodoterapia, é a terapia com radionuclídeos mais bem estabelecida na literatura, utilizada há mais tempo, e é importante frisar que a dose a ser administrada varia conforme o diagnóstico, tendendo a ser menor nas doenças benignas e maior nas doenças malignas. Vou mostrar aqui alguns exemplos de tratamento e resultados desse tratamento. Esse aqui é um exemplo de uma paciente submetida a radioterapia na doença de Graves. A gente então tem essa primeira imagem aqui, um exame pré-tratamento, uma tireoide volumosa, captação acentuada, e pós-tratamento a gente consegue observar uma tireoide já de tamanho normal, tendo sido resolvida essa hiperfunção. É importante destacar que, na maioria dos casos, o tratamento com radioiodoterapia leva a um quadro de hipotireoidismo. O quadro de eutireoidismo é menos comum. Isso aqui são outros exemplos de tratamento com a radioiodoterapia em doenças benignas. Aqui à esquerda, um paciente com um bócio uninodular multifuncionante, concentrando de forma intensa o radiofármaco, e após o tratamento, esse nódulo evolui sendo como uma área hipocaptante e permite, inclusive, a visualização do parênquima tireoidiano saudável, que agora é capaz de captar o radiofármaco no método diagnóstico. Em relação ainda à radioterapia, é importante destacar que no tratamento das doenças benignas, por envolverem doses menores, inferiores a 50 mg/kg, não é necessária a internação hospitalar. O paciente é recebido, é conferida toda a informação, ele recebe a dose, recebe uma série de orientações pós-dose para minimizar a exposição de outras pessoas àquela radiação que ele vai estar eliminando nos próximos dias. E é importante que ele siga orientações como, por exemplo, evitar contato com gestantes e crianças, que são indivíduos mais radiosensíveis, dormir sozinho em quarto separado nos próximos dias, em torno geralmente de 3 dias, usar o banheiro separado, dar 3 descargas, porque a principal via de eliminação é pela urina, lavar as roupas do paciente em separado, porque ele também elimina o radiofármaco pelo suor. Agora, falando da radioiodoterapia no contexto do câncer de tireoide bem diferenciado, é importante destacar que ele precisa ser bem diferenciado e expressar o SYMporter, né, o receptor que capta o iodo.
Ele tem dois intuitos principais. A ablação pós-tireoidectomia, que é utilizada com o intuito de reduzir a taxa de recorrência local da doença e tornar os níveis de tireoglobulina indetectáveis. E o outro intuito seria o tratamento da doença loco-regional de metástase à distância, que permite o manejo da dor, melhor sobrevida e aumento da qualidade de vida desse paciente sabidamente oncológico e metastático. A dose a ser administrada na radioterapia ela leva em consideração múltiplos fatores no contexto do câncer de tireoide. O tipo histológico do tumor, se há evidências de extensão extratireoidiana da doença, o número de linfonodos acometidos de acordo com o histopatológico e exames laboratoriais pós-cirurgia. Doses mais altas, que são frequentemente utilizadas nesses pacientes oncológicos, elas necessitam de internação em quarto terapêutico, para o monitoramento do paciente e liberação após a redução desses índices radiométricos. Importante destacar que, muitas das vezes, é possível que o paciente se interne num quadro de day clinic ou hospital dia, em que ele interna no início da rotina e ele é liberado no final da rotina no mesmo dia, não sendo necessária que o paciente pernoite no hospital. E aqui, para finalizar, é um exemplo de um paciente sabidamente metastático, que foi submetida ao tratamento. Ela tinha uma metástase loco-regional na região cervical e uma grande metástase óssea na bacia, com um componente de partes moles associado, e o tratamento foi realizado com o intuito de reduzir a dor e possibilitar maior conforto para esse paciente. Enfim, há uma série de estratégias que podem ser utilizadas na endocrinologia com métodos da medicina nuclear. Obrigado a todos pelo seu tempo e pela sua atenção. Obrigado, Rodrigo. É ótimo, a gente vai deixar aí as discussões, as perguntas para o final das apresentações, né? Então, a gente agora vai passar a palavra para uma pessoa que ela sabe o que eu penso, né? A doutora Renata Félix é excelente cardiologista nuclear, ela é bititulada, né? Tem título tanto em medicina nuclear como em cardiologia, né? E ela veio ao grupo já há alguns anos para assumir essa parte da coordenação de cardiologia na Vila La Pedras, e é uma pessoa que eu admiro, aprendo todos os dias e que vocês vão ver que também tem uma didática muito boa e que vai mostrar para a gente aí o papel da medicina nuclear na cardiologia em idosos, né? Afinal, a gente consegue ser efetivo também em idosos, Renata. O que você acha? Mostra para a gente. Felipe, você está colocando muita responsabilidade nas minhas costas, né? Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês conseguem enxergar meus slides? Sim? Então, vamos lá. Então, gente, boa noite. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada aí pela presença de todos. Mais uma vez, agradecer a doutora Ingrid por essa iniciativa, que é muito relevante, né? E a gente tem que fazer mesmo essa integração. Eu acho que quem faz clínica e quem faz método de imagem tem que estar em constante conversa, né? Porque, às vezes, uma imagem crua, né, um laudo ali, não expressa tudo, todas as informações, né, que aquele método pode passar para o clínico, e essa interação é que faz a gente enriquecer esse diálogo e, na verdade, melhorar a abordagem, a avaliação do nosso paciente. Então, a gente vai falar hoje sobre a medicina nuclear no idoso aplicada à cardiologia, e a gente vai começar trazendo aqui alguns dados, algumas informações. Isso são gráficos que remetem à última publicação estatística americana, né, sobre prevalência de doença cardiovascular, e a gente vê ali à nossa esquerda, o gráfico mostra para a gente o aumento crescente da prevalência da doença cardiovascular à medida que o paciente envelhece. Isso é um fato que a gente, obviamente, imagina, mas a gente tem aqui dados mostrando isso, né? Que quanto mais idoso o paciente, maior a prevalência da doença cardiovascular, seja em homens quanto em mulheres. Apesar de isso ser uma estatística americana, isso se reflete também na nossa população, né? E o gráfico à direita mostra já a questão da morte, né? As causas de morte, de acordo com a faixa etária. E a gente vê que
tanto em pessoas abaixo, eles dicotomizarem em 85 anos, né? Tanto em pessoas abaixo de 85 como acima de 85, as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade, representadas aí por essa barra de cor azul, né? Sendo que, se a gente for observar, acima de 85 anos, a doença cardiovascular assim, disparada, a principal causa de mortalidade. Então, se a gente está diante de um paciente idoso, a gente está diante de um paciente que tem uma elevadíssima probabilidade de doença cardiovascular, sendo essa a principal causa de mortalidade. Então, o que a gente vai fazer com esse paciente? É CAT para todo mundo? É angioplastia em todo mundo? Será que é assim que a gente vai abordar esse nosso paciente idoso, né? Então, quando a gente está diante do paciente idoso, a gente tem alguns desafios, né? A gente está diante de um paciente com alta prevalência de aterosclerose, em que, se eu for fazer CAT, eu vou encontrar obstrução. Se eu for fazer angio-TC, eu vou encontrar aterosclerose lá. Mas, como eu falei, eu tenho que abordar todos esses pacientes, né? Então, outros desafios que a gente tem quando a gente analisa clinicamente esse paciente é que, muitas vezes, esse paciente vai apresentar sintomas atípicos. Nem sempre o idoso vai apresentar aquela dor torácica atípica. Muitas vezes, a doença coronária pode se manifestar por um cansaço, uma fadiga, né, uma dificuldade respiratória. Então, muitas vezes se confunde a análise do sintoma desse paciente, né? Por outro lado, esse paciente muitas vezes apresenta comorbidades que também vão dificultar o diagnóstico, considerando que ele pode ter uma doença pulmonar, considerando, por exemplo, que ele pode ter uma doença renal, que vai fazer com que a abordagem invasiva para ele, ou por angio-TC, não seja a melhor abordagem, porque a gente pode trazer prejuízo à função renal desse paciente. Por outro lado, também uma dificuldade de avaliar sintoma e a limitação funcional. Então, às vezes, esse paciente ele não tem sintoma porque ele também é limitado, né, nas suas atividades. Então, entender, né, como se manifesta a doença cardiovascular nesse paciente idoso nem sempre é simples clinicamente quando o cardiologista está diante desse paciente, né? E aí é que a gente, como medicina nuclear, quer ajudar nesse papel de avaliar esse paciente. Por quê? Porque a medicina nuclear é um método capaz de fazer uma estratificação de risco, né? E a gente quer saber mais do que esse paciente tem doença cardiovascular, porque a gente viu que a probabilidade dele de ter em torno de 90%. Então, mais do que saber se ele tem aterosclerose coronariana, a gente quer saber qual o risco dele de ter evento coronariano. Então, a medicina nuclear pode fazer uma estratificação de risco de forma não invasiva, de forma bastante segura para esse paciente. E aí a gente vai poder detectar se a doença coronariana é clinicamente significativa, se esse paciente tem miocárdica, o quanto de isquemia e fatores de gravidade que podem ser encontrados na cintilografia. Com isso, então, a gente faz uma avaliação prognóstica desse paciente, né, e possibilita o melhor manejo, pode guiar o melhor manejo terapêutico, né? Avaliar, então, se esse paciente vai se beneficiar de uma terapêutica medicamentosa, ou se ele realmente, aí sim, e quando a gente encontra critérios de gravidade na cintilografia, se ele tem que ser conduzido a um estudo invasivo, pensando já numa revascularização, seja ela percutânea ou até cirúrgica. A gente sabe que a revascularização cirúrgica é um pouco mais complexa no paciente idoso, né? Até por causa dessas comorbidades que a gente já falou, o maior risco, né, do tratamento da abordagem cirúrgica, mas até nisso a cintilografia vai ajudar a mostrar se realmente aquele paciente combinado com uma anatomia complexa é um paciente que tem mais isquemia e mais achados de alto risco. E, através da cintilografia, a gente pode avaliar a progressão da doença no sentido de está piorando essa isquemia desse paciente, ou se houve uma resposta terapêutica adequada à medicação que foi instituída para esse paciente. Então, o papel da cintilografia endocárdica no idoso, eu considero que talvez seja o grupo, dentro do grupo que a gente avalia a doença coronária, seja o mais fundamental, já que nesse paciente, muitas vezes, a gente quer agir de forma mais conservadora, considerando as comorbidades, os riscos, mas, ao mesmo tempo, a gente não quer deixar esse paciente de ter uma detecção adequada do risco dele de evento, né? Bem, e aí, junto com dentro da cintilografia endocárdica, além de saber se tem ou não isquemia, tem outros fatores que a gente tem que considerar, né? Esse estudo aqui foi bem interessante, que eles avaliaram mais do que 5.000 pacientes no acompanhamento de cerca de 3 anos,
e eles avaliaram pacientes acima de 75 anos e dividiram em 2 grupos, né? Aqueles de 75 a 84 anos e aqueles acima de 85 anos. E o que eles viram aqui? O gráfico à esquerda mostra para a gente a mortalidade cardiovascular. E aí a gente vê as 2 últimos conjuntos de barras mostram para a gente a mortalidade cardiovascular numa cintilografia normal e numa cintilografia anormal. E a gente vê que quando o paciente tem ali entre 75 e 85 anos, a mortalidade numa cintilografia normal foi em torno de 1% ao ano, o que é considerado semelhante à mortalidade global da população. E veja ali que eles compararam, na última barra esquerda, a mortalidade da população norte-americana como um todo. Então, ficou até abaixo, né? Quando você estratifica o paciente com uma cintilografia e vê que ela é normal, você fica confortável para manejar esse paciente, sabendo que ele tem um baixo risco de morte cardiovascular. Por outro lado, quando nessa população, antes de 85 anos, quando ele tem uma cintilografia alterada, eu coloco esse paciente já no risco mais elevado de evento, de morte cardiovascular, eu triplico o risco de morte. Só que vejam que isso muda um pouco quando eu estou num paciente muito idoso. Quando eu estou num paciente muito idoso, eu também consigo separar, né, ter diferença na taxa de mortalidade. No entanto, a gente vê que sempre ele é um paciente que tem uma mortalidade mais alta, né? Então, eu consigo mudar ainda assim a estratificação, mas sabendo que o muito idoso sempre vai ter uma mortalidade mais elevada. O gráfico à direita já é interessante, que mostra o seguinte: eles estratificaram o risco de morte aí pelo tipo de estresse que foi feito ao paciente. Então, veja que quando o paciente faz o estresse farmacológico, independente do resultado da cintilografia, se é normal, uma isquemia leve ou uma isquemia mais grave, ele é um grupo de maior risco. Enquanto quando ele conseguiu fazer atividade física, né, quando ele conseguiu andar na esteira, ele é um grupo que, mesmo na presença de maior quantidade de isquemia, ele tem menor mortalidade. Isso é interessante porque mostra para a gente a importância da atividade física para o paciente, porque um paciente que tem minimamente uma atividade física, ele consegue se exercitar na esteira durante a cintilografia miocárdica, e isso tem impacto prognóstico. E eu acho até interessante a gente falar isso, porque quando o cardiologista está diante de um paciente, na conversa, ele percebe que o paciente é um paciente ativo, capaz de deambular adequadamente, né, faz suas caminhadas habituais, é interessante pedir a cintilografia com estresse físico, porque a gente vê que isso já modifica a estratificação desse paciente. Se ele é capaz de andar, ele pode fazer estresse farmacológico, é claro que pode, mas a gente não estimou o papel da atividade física e da capacidade de exercício junto a essa informação da isquemia, que é uma informação relevante. Então, eu achei bem interessante esse dado que esse estudo trouxe, né? Eu trago aqui o resultado de um outro estudo, que aí só estudou octogenários, já que a gente viu, né, que já quando a gente está lidando com octogenários, o impacto da cintilografia negativa não é tão grande como naqueles abaixo de 80 anos, esse outro estudo só quis estudar pessoal acima de 80 anos. E viu o seguinte: eles estratificaram em 3 grupos. Ali na linha verde, é o grupo em que os achados da cintilografia foram de baixo risco. O que isso significa? Ou uma cintilografia normal, ou uma isquemia muito discreta, né? Já na linha azul, são aqueles que eles consideram como risco intermediário, ou seja, tem isquemia, não é uma isquemia desprezível, mas não tem achados de alto risco, né? E o que seriam esses achados de alto risco? Isquemia muito grave, muito significativa, acima de 10%, queda na fração de ejeção após o estresse, dilatação da cavidade ventricular. Então, quando o paciente tinha esses achados de alto risco, que é a linha vermelha, a gente vê eles acompanharam. Esse estudo foi muito interessante, que o acompanhamento foi de cerca de uma média de 8 anos, ou seja, um acompanhamento muito longo, em que eles conseguiram ver que essa diferença, né, dos achados da cintilografia conseguiu reestratificar o risco desse paciente, mostrando, então, quando os pacientes têm achados de alto risco na cintilografia, eles são de alto risco de evento coronariano, diferente daqueles que tinham achados de baixo risco. E aí, com isso, eu quero trazer um caso, né, justamente de um octogenário.
É um homem de 84 anos, sintomático, um sintoma mais atípico, como a gente falou, que pode ser a apresentação do idoso, e que esse sim, teve que fazer um estresse farmacológico, não tinha condições de andar na esteira, e já no estresse farmacológico com dipridamol, né, o estresse vasodilatador, a gente viu alterações eletrocardiográficas significativas. Quando ele fez a imagem, essa é a nossa imagem da perfusão miocárdica, em que a gente tem na linha superior as imagens de estresse, na linha do meio a imagem de repouso, e embaixo uma outra imagem de estresse, mas em posição prona, o paciente de barriga para baixo. E a gente vê nitidamente que o paciente tem nas imagens de estresse áreas de hipocaptação, compreendendo a região septal, a região apical e parte da parede anterior, que são completamente reversíveis na imagem de repouso, né? Mostrando que o paciente tem uma isquemia miocárdica, e a gente vai ver a quantificação dessa isquemia, mas a gente já pode até verificar que compreende o território da artéria descendente anterior, né? Essa imagem aqui é uma imagem de mapa polar, que a gente tem a reprodução daqueles cortes em forma de mapa, né? Em que a gente vê ali no mapa superior justamente aquela área de defeito, né, no território da descendente anterior, mas é interessante também essa imagem que mostra para a gente um númerozinho ali chamado TID, que é um índice de dilatação cavitária pós-estresse, e que a gente considera normal, né, aceitável até 1,20, esse paciente tem 1,23, mostrando que tem uma dilatação pós-estresse, que é um fator de risco prognóstico. E aqui, como eu estava falando, a gente tem como quantificar essa isquemia, e a gente quantificou em 19% do miocárdio, uma isquemia bem significativa. Então, esse idoso é justamente aquele idoso que aquele trabalho mostrou que tem variáveis prognósticas de alto risco. Esse é o idoso que a gente, diante dele, merece prosseguir a investigação de forma invasiva, né? Pensando numa estratégia para reduzir esse risco, tá? Bem, sobre cintilografia miocárdica de perfusão, que eu queria falar. Agora eu quero falar de um outro assunto, que é a amiloidose cardíaca, né? Que é bem interessante a gente falar, porque a amiloidose é uma doença que parecia assim, meio distante, meio rara, mas cada vez mais a gente tem tido diagnóstico dela. E ela é justamente o alvo, né, do foco da investigação, é justamente o paciente idoso. Ele é uma doença multissistêmica que compreende a deposição extracelular de proteínas anormais, né, que pode envolver diversos órgãos, inclusive, e o que mais nos preocupa, que é o coração. E leva a um dano estrutural e funcional progressivo, podendo, às vezes, o paciente evoluir com uma insuficiência cardíaca rapidamente, em 6 meses, e o paciente ter um quadro de insuficiência cardíaca grave, né? Bem, como eu falei, essa doença ela é mais prevalente de idosos, né? A gente tem algumas formas dessa doença, mas as mais comuns é a forma de cadeia leve ou a transtirretina, né? Transtirretina de forma selvagem, que é a que mais acomete idosos. Então, as duas formas podem acometer idosos, né? E as duas formas podem evoluir com insuficiência cardíaca, com disfunção ventricular significativa, né? Existem diferenças na forma de apresentação, por exemplo, a forma de cadeia leve se apresenta muito mais com manifestações sistêmicas do que na transtirretina, né? Então, a manifestação sistêmica na cadeia leve já sinaliza um pouco para esse diagnóstico, né? Mas nem sempre essa apresentação clínica vai estar tão evidente, né? Extracardíaca. Então, a gente vai precisar também de auxílios para fazer esse diagnóstico. Quando é que a gente suspeita de amiloidose cardíaca num paciente idoso? Quando é um paciente que está evoluindo com uma insuficiência cardíaca sem uma causa determinada, então, geralmente, a gente excluiu doença coronária desse paciente, e ele está evoluindo rapidamente numa insuficiência cardíaca, então a gente já levanta a suspeita de amiloidose, né? Muitas vezes esse paciente tem um ecocardiograma que se apresenta, mais do que uma dilatação importante, se apresenta com espessamento parietal e com disfunção diastólica significativa. E quando o paciente é submetido a uma ressonância magnética, pode se apresentar com um realce tardio difuso, né? Então, quando a gente está diante desse paciente, assim, tem uma insuficiência cardíaca, não é doença coronária, que a gente já afastou doença coronária grave, significativa, que justifique, né, a insuficiência cardíaca, e tem um eco que apresenta, né, um espessamento parietal, a gente já começa a suspeitar de amiloidose. E quando, então, que a gente resolve lançar a mão da medicina nuclear, né? A medicina nuclear tem um exame que a gente pode fazer, que é a cintilografia com pirofosfato, que é um radiotraçador que vai se ligar
ao miocárdio e tem hoje sido considerado de alta sensibilidade e acurácia para o diagnóstico da amiloidose cardíaca. E quando é que a gente vai usar esse exame, né? Então, algumas situações clínicas. A gente tem um paciente acima de 60 anos, como a gente já falou, com aquela insuficiência cardíaca inexplicada, um ecocardiograma, né, com hipertrofia ventricular, ou aqueles pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção normal, idosos, né, com insuficiência cardíaca de fração de ejeção normal. Também homens idosos que aí já estão, além da insuficiência cardíaca, ele apresenta algumas manifestações clínicas que apontam para amiloidose, principalmente síndrome do túnel do carpo bilateral, né? Quando já tem história familiar de amiloidose, quando ele já tem, né, um diagnóstico de amiloidose no eco ou na ressonância, né, e a gente usa, né, a cintilografia como mais um instrumento para reforçar, e quando ele tem também suspeita de amiloidose, alguma contraindicação à ressonância, que aí o papel da cintilografia é bem importante nesse diagnóstico. Bem, em 2021, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou uma diretriz sobre a amiloidose, e eu trago esse fluxograma que eles propõem para uma abordagem diagnóstica da amiloidose cardíaca. Então, quando você está diante de um paciente que tem aquela suspeita clínica, como a gente já falou, e você vê achados alterados no eco, na ressonância, qual o caminho que você tem que tomar? Bem, a primeira coisa que eles sugerem é você começar a investigação tentando afastar a amiloidose de cadeia leve. E para isso você vai precisar fazer a dosagem da relação kappa-lambda sérica, imunofixação sérica e urinária. Se forem normais, já afasta para você que seja cadeia leve. Então, aí você parte para investigar se está diante de um paciente do tipo trânsito de retina. E por que é importante fazer essa diferença entre os dois tipos? Porque, inclusive, tem uma questão de diferença de evolução clínica, né? de prognóstico. Então, por isso que eles falam que você afastou cadeia leve, você agora prossegue para ver se o paciente tem possibilidade de ter a trânsito de retina. E aí, eles sugerem que você comece essa abordagem pela cintilografia cardíaca com pirofosfato, né? Comece com a cintilografia. E aí, o que a gente pode ter de achado? Se a gente tem alterações na cintilografia, são os critérios diagnósticos que eu vou mostrar mais adiante, a gente confirma com a cintilografia o diagnóstico da amiloidose por trânsito de retina, inclusive isso faz com que não haja necessidade de eu fazer biópsia endomiocárdica para confirmar esse diagnóstico do paciente. Né? No entanto, se a cintilografia for negativa e eu tenho uma alta suspeição clínica, eu posso prosseguir com a biópsia, né, como última ferramenta para confirmar ou para afastar a doença. Né? A cintilografia ela tem uma alta acurácia, mas ela pode ser negativa, muitas vezes, ou não preencher os critérios diagnósticos quando eu estou, por exemplo, diante de um caso de uma transretina bem no início do processo, que ainda não tenho deposição ainda muito significativa da amiloide, né, no miocárdio, e ainda não vou ter ainda uma captação significativa do radiotraçador no coração. Mas isso é um menor número de casos, a acurácia diagnóstica considerada, a especificidade é muito alta, acima de 95%, e a sensibilidade acima de 90%. Tá? Bem, aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente avalia esse paciente. A gente faz a injeção do radiotraçador e faz imagens da região do tórax e avalia a intensidade de captação do radiotraçador no coração e compara com a captação nos arcos costais, porque esse é um radiotraçador que inicialmente foi utilizado para avaliação óssea. Tá? Então, a gente tem vários graus aqui que a gente pode analisar pela imagem, em que a gente pode ter grau 0, nenhuma captação na área cardíaca, até o grau mais extremo, que é o grau 3, em que a captação é bem intensa na área cardíaca e superior aos arcos costais. E grau 2 e 3 é quando a gente tem o diagnóstico para amiloidose, tá? Grau 1 e grau 0. Grau 0 a gente exclui, né? Grau 0 e 1 a gente exclui amiloidose por trânsito de retina, mas lembrando que se for por cadeia leve, pode captar, pode não captar, pode não apresentar. Então, o interessante até é que a cintilografia com pirofosfato ela é específica, praticamente específica para o tipo trânsito de retina. Tá?
Outra coisa que a gente faz é uma avaliação quantitativa, né? Semi-quantitativa. A gente faz um círculo na área cardíaca e outro na região contralateral do tórax, vê a intensidade de captação, né? Mede a intensidade de captação no coração, na região contralateral, e faz uma relação. E se essa relação for acima de 1,5, isso é considerado positivo para tanche de retina. Se for abaixo, é considerado negativo. E aí eu trago um caso também para a gente exemplificar, né? Então, essa história de um homem de 80 anos apresentando cansaço aos esforços há 30 dias. Ele é um homem hipertenso, com DPOC, renal crônico em tratamento conservador, ou seja, aquele kit idoso cheio de comorbidades, né? E fez um ecocardiograma que viu uma disfunção sistólica moderada e uma disfunção diastólica. Ele foi né, encaminhado para fazer um CAT. Ele não tinha lesões obstrutivas críticas, né? Ele tinha obstruções coronarianas, mas foram consideradas leves, no máximo moderado. Então, não foi considerado que essas lesões coronarianas fossem a causa da alteração dele, da função cardíaca. Ele foi submetido a uma ressonância que mostrou um realce tardio mesopicárdico envolvendo o septo interventricular. Então, se levantou a hipótese diagnóstica de amiloidose para esse paciente, e aí foi pedido uma cintilografia com pirofosfato. Esse paciente não fez avaliação para amiloidose cadeia leve, né? Até porque essa orientação da Sociedade Brasileira de Cardiologia ela é mais recente. E eu confesso a vocês que eu nem sei qual é a disponibilidade desse método, tá? Se esse é um método bem disponível para ser feito. Aí fez a cintilografia com pirofosfato, vejam que ele tem uma intensa captação na área cardíaca, né? E ele fez a gente fez essa contagem em relação do coração com a área contralateral do tórax, deu 1,54, então deu acima daquele valor. Então, diante desse quadro clínico, desses achados de eco e ressonância e essa cintilografia com pirofosfato, essa combinação é considerada como conclusiva para amiloidose transretina, sem necessidade de prosseguir mais nenhuma investigação. Tá? Foi feita uma imagem tomográfica para ele, que a gente avalia aí essa distribuição no coração, vê que é interessante que a maior captação dele está realmente no septo, né? Onde a ressonância já tinha mostrado aquele realce, né? Então, fechando o diagnóstico de amiloidose cardíaca para esse paciente. Diante de tudo isso que a gente falou, eu quero concluir dizendo que a medicina nuclear é um método de imagem não invasivo, que ele é seguro, ele é acurado para a investigação cardiológica do paciente idoso, né? Seja no âmbito da doença coronária, seja no âmbito na investigação de amiloidose e outras patologias cardiovasculares também, mas eu quis focar, né, nesses dois, porque primeiro a gente não tem tanto tempo para falar, mas que eu acho que são os principais focos mesmo para a gente, porque a doença coronária é mais prevalente, e a amiloidose, essa doença que a gente cada vez mais tem visto casos, né? Na clínica a gente tem feito bastante exame para essa investigação, né? E eu tenho colegas também que têm me dito de vários pacientes que fecharam esse diagnóstico. Então, fazer esse lembrete de não esquecer da amiloidose diante de um paciente com insuficiência cardíaca de rápida evolução e com achados de hipertrofia ventricular, né? Queria agradecer mais uma vez e agora voltar a palavra para o Felipe, para o Rafa, para a doutora Ingrid, para ver o que a gente vai conversar agora. Eu vou descompartilhar aqui minha tela, tá? Bem, parabéns aí, Renata, de novo, mais uma excelente apresentação. Acho que foram todas muito, muito didáticas e muito boas. Né? Temos aí mais ou menos umas 25 pessoas ao longo das apresentações, que é muito bom. Eu queria agradecer a doutora Ingrid de novo pelo espaço, queria passar a palavra para ela, de repente, coordenar a questão das perguntas. Tem no próprio aplicativo do Zoom a possibilidade também das pessoas deixarem a pergunta ou pelo chat ou pelo QI, né? Então, quem quiser fazer a pergunta pelo Zoom, fica à vontade. Tá? E aí a gente tem um grupo de médicos aí com a doutora Ingrid no espaço dela, que por sinal ficou bem bacana para quem não conhece. E eu vou devolver a palavra para a doutora Ingrid e novamente agradecer aí pela oportunidade. Olha, eu aqui agradeço, Felipe, pela grande contribuição que vocês dão sempre para a gente, viu? Eu tenho uma pergunta, quer dizer, na verdade, a Renata me deixou um pouco preocupada,
porque como eu sou cardiografista, a gente vê realmente muita hipertrofia ventricular, né? E a gente ficou, por um longo tempo, pelo menos eu, um pouco afastada do tema amiloidose, viu? Tem surgido recentemente, né, essa temática, o pessoal está começando a preocupar mais com a amiloidose, e eu estou mais preocupada ainda, porque como eu faço eco, eu vou rever alguns critérios e vou contar realmente com a ajuda desse método que vocês nos proporcionam, que é uma terapia não invasiva, né? Também gostei muito, a Rosângela também é a nossa geriatra aqui padrão, né? E eu também gostei muito em relação ao idoso, viu? Eu tinha um certo temor em algumas situações, por isso que às vezes a gente, né, algumas situações, assim que você vai ver, Rosângela, também, em algumas situações a gente tinha um pouco de preocupação e isso fazia com que a gente ligasse para o Rafael para a gente poder certificar algumas indicações no paciente idoso, né? A gente tinha sempre um pouco mais de preocupação, eles se queixam mais, eles sentem um pouco mais de desconforto, ataque cardíaco incomoda, né? Os disparos, então, essa é uma preocupação que a gente tem. Realmente, a indicação no idoso vem preencher uma lacuna, principalmente no idoso com grande limitação física, né? Então, a gente consegue, uma demanda grande nesses pacientes dessa faixa etária. Paciente com osteoartrose de joelho, de quadril, incapacitação múltipla, né? E sob estresse farmacológico, apesar da gente ter sempre que priorizar fazer com exercício, mas preenche uma lacuna, uma demanda que a gente tem para essas pacientes com grande incapacidade funcional. É verdade. Eu queria até aproveitar e falar sobre isso. Eu vi um outro estudo em que eles avaliaram mais de 3.000 pacientes, fizeram um segmento desses pacientes, e eles até também procuraram avaliar a questão de segurança da cintilografia, né? Isso foi bem interessante. Então, como eles tinham, nesse grupo, eles tinham um percentual de mais ou menos 30% de acima de 80 anos também, e eles viram que a taxa de complicações durante o exame de cintilografia era baixíssima e semelhante a qualquer outra população de não idoso. Então, assim, fazendo estresse farmacológico, eles tinham nesse grupo estresse farmacológico, estresse físico, né? Obviamente, a gente sabe, o paciente pode andar ótimo, não, como vocês falaram, muitos não poderão, e a cintilografia com dipridamol é muito segura para esses pacientes, né? O dipridamol, né, não causa taquicardia, como a dobutamina, né, que você está falando preocupação, né? Ele não causa. Então, ele nesse sentido, ele é menos desconfortável para o paciente, porque a dobutamina, a gente sabe, causa taquicardia, desconforto, né? O dipridamol, ele causa, por ser vasodilatador, ele pode causar uma hiperemia, assim, transitória na face, uma certa sensação de cansaço, mas que melhora rapidamente quando a gente reverte com aminofilina, né? Então, assim, e é um estresse feito de forma rápida, né? Em 10 a 12 minutos, o paciente já fez o estresse. Então, se ele sentiu qualquer desconforto, que nem é tão comum, mas se ele sentir rapidamente, vai ser revertido, né? Com a aminofilina. E é bem rápido mesmo. Você começa a fazer aminofilina, um minutinho depois, ele não está sentindo mais nada, né? Não sei se é isso, né, que vocês estão falando. Eu acho outro ponto interessante da gente falar é que tem determinados métodos de imagem que a gente sabe da literatura que são excelentes, mas que tem muita limitação, né, Renata? A gente sabe que o paciente com taquicardia tem dificuldade de fazer, tem a questão do contraste, que pode ser nefrotóxico, e a cintilografia em si, até a dosimetria do exame é baixa, não existe efeitos colaterais relacionados ao uso de radiofármaco, então são métodos extremamente fisiológicos. E nenhum impacto na função renal também, né? Isso é importante nenhum impacto, a gente falar. Isso é importante. A gente pega muito idoso, né? Realmente muito grande. Uhum. Muito obrigada, gostamos muito. Fábio, da Neuro. Não, gostei muito. Parabenizar também aí os palestrantes, gostei muito. E estava até puxando um pouquinho a sardinha do lado da Neuro com o Rafael batendo papinho, mas
Sim, eu acho que essa revisão até que a Renata trouxe sobre essa questão de você ter um estudo mostrando um desfecho de segurança para você manejar o paciente, né, coronariopata, idoso, né, com a medicina nuclear, traz um certo até, acredito que para os cardiologistas aqui tem um certo nível de conforto e segurança antes de você entrar com uma metodologia mais invasiva. Então, eu achei esse ponto da aula de hoje assim, sensacional, porque traz uma nova forma de ver esse coronariopata idoso. Achei bem legal. Como neuro. Obrigada. Obrigada. É uma pena que eu acho que você acabou chegando um pouquinho depois da aula do Rafa, né? Porque o Rafa, ele é o nosso neuro-expert em nuclear medicine, né? Mas eu tenho certeza. Depois eu vou passar a apresentação para ele, daqui a pouco. E é muito interessante ter aí também a participação da colega que é geriatra, porque a gente fica, na verdade, acho que essas reuniões elas são muito, muito importantes, porque a medicina nuclear, infelizmente, quando a gente olha uma grade curricular de uma universidade, acho que são poucas as universidades que contemplam a medicina nuclear na sua grade. E a gente sabe hoje, principalmente quando a gente fala de medicina personalizada, individualizada, a medicina nuclear ela é justamente isso, ela consegue individualizar e ter informações de forma funcional dos pacientes que ajudam muito nas condutas dos médicos, né? Então, esses eventos são fundamentais para a gente estar, de novo, agradecendo o espaço, porque a gente está divulgando um método que não é muito conhecido, né? E que existe um certo preconceito, parece que é um método de difícil acesso, mas não é um método. A gente hoje tem, enfim, uma facilidade de execução desses exames. Os convênios cobrem todas as indicações, tirando a parte muito específica que o Rafa falou ali, avançada da neurologia, né, que já envolve o PET, e a gente está lutando para ter o PET também coberto por convênio. A gente não tem, né, Rafa? Se você quiser falar um pouco disso, né, a gente acaba tendo que muitas vezes fazer o SPECT em detrimento, porque o PET-CT ainda não é coberto pelos convênios, mas isso vai chegar lá. Não sei se o Rafa quer falar alguma coisa, eu estou vendo que a doutora Ingrid está com a mão para o alto aí. É o seguinte, a gente convidou aqui hoje um hemodinamicista para ele vir ouvir um pouquinho da nossa aula, né? O doutor Amir, não sei se ele quer colocar alguma coisa. Não tenho muito o que colocar, só agradecer o convite. Eu tenho um contato bem próximo com o Rafa, assim, eu sou, apesar de fazer hemodinâmica, eu sou um apaixonado pela cardiologia clínica, que eu acho que é o fundamento pelo qual a gente está aqui reunido a essa hora da noite, né? E a hemodinâmica, ela só contribui para a evolução do doente, né? Eu acho que o doente só vai para a hemodinâmica a partir do momento, estou falando num contexto ambulatorial, depois que ele é bem avaliado e que realmente vai mudar o desfecho para o doente. E agradecer, o Rafa é um cara sensacional. Felipe, também tem uma coisa que eu acho interessante, amigo, é que eu tenho verificado, assim, fazendo, às vezes, a cintilografia seriada. Então, assim, com a otimização da medicação, né, o uso da trimetazidina, o uso dos novas propostas na cardiologia, a gente faz seriadinho para verificar a função da isquemia, né, Felipe? Então, vou te dar um exemplo hoje do hospital. Um paciente que internou lá, um paciente meu, coronariopata já angioplastou, um renal crônico, tem uma creatina basal de 3,7, transgrediu um pouco a dieta, fez um pico hipertensivo, internou com 200 de sistólica e positivou o marcador. Troponina de 78, 84. E aí é um renal crônico. Vai estudar invasivamente, saber o risco, não do exame, mas acarretar na disfunção renal que já existe no doente. Só que ele tinha feito uma cintilografia ambulatorial uns 2 meses antes, que ele não levou para mim. Fez até com o Rafa. O doente tem uma cintilografia que, como a Renata falou, com alto critério de risco. O doente tem diminuição da fração de ejeção, captação de contraste no pulmão. Então, assim, já é um doente que eu já olho com outros olhos, porque poderia ser um aumento de marcador por conta do estresse miocárdico, mas não, é um doente que provavelmente tem uma doença coronariana e que descompensou. Já é um risco. É um divisor de água.
né? E é um exame super seguro. Eu, particularmente, assim, em 18 anos de profissão, nunca vi ou desconheço de ter alguém... Quer dizer, tem um paciente meu que passou mal durante uma cintilografia porque ele tinha doença. Ele foi para o hospital, a gente fez o CAT, ele tinha uma lesão suboclusiva de um diagonal. Os meus pacientes que mandam para eles lá, depois eu não tive problema não, mas eu já... Os meus que já fizeram também, não tive... Graças a Deus, a gente só teve sucesso e ajuda, viu? Olha, É bom, Rafa, ter o hemodinamicista, porque de vez em quando você dá um laudo, e ele te dá o feedback do laudo, né, muitas vezes, né? Ter essa relação próxima é bacana, porque você fala, a gente sabe que a cintila é ótima, né, mas peca em alguns momentos, paciente multiarterial, de vez em quando a gente acaba vendo aquela pior lesão e deixa de ver algum outro segmento, mas eu costumo falar muito, a Renata pode até, se ela quiser pontuar alguma coisa a respeito, a gente não pode ter muitas vezes um método anatômico como um padrão ouro do método fisiológico. Acho que cada um tem seu papel, obviamente cada um é muito importante, mas a gente antigamente tinha muito isso, né? A gente queria reproduzir 100% do que a gente via na cintila, muitas vezes no método anatômico, né? E muitas vezes um está vendo a aterosclerose ou a alteração coronariana anatômica e o outro está vendo a repercussão funcional. E a gente hoje observa que de vez em quando há um descaso disso, né? E obviamente a complementaridade dos métodos que muitas vezes traz a resposta para o paciente, né? Geralmente eu mando uns vídeos aí de algumas coronárias direito subocluídas, já depois de aplastadas, é tudo fonte do Amir. É o Amir que manda, de vez em quando eu coloco um desses no nosso grupo médico, é isso. É tudo o Amir. E uma pena a gente não ter um endócrino aí também para a gente pontuar de perguntas do Rodrigo também, mas enfim, eu sei que a doutora Ingrid tem um relacionamento bem bacana aí, conhece bastante gente, se alguém tiver qualquer dúvida e quiser entrar em contato também a respeito de questões de endocrinologia, o Rodrigo ele vai poder responder e a gente vai ser sempre um prazer estar ajudando aí de alguma forma. Marcelo Tinoco, parceiro nosso, os pacientes, ele não pôde vir, né? Ele estava convidado, acabou não podendo vir, a gente sempre atende paciente dele. E eu queria aproveitar e puxar um pouco a brasa aqui para minha sardinha, falando também da neuro, temos geriatra. Acho que, assim, muito importante a gente saber hoje em dia a cobertura de saúde suplementar que a gente tem do TRODAT, avaliação de via dopaminérgica, e da cintilografia cardíaca com MBG 123, porque são duas ferramentas que a gente pode fazer uso, pode ser super útil ali na hora de você tirar um paciente de um parkinsonismo, de um tremor essencial, colocar ele realmente numa doença e caracterizar melhor se você consegue dizer se é uma alfa-sinucleinopatia, usando 2 métodos e com cobertura. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente sabe que o PET ele não tem a cobertura obrigatória, a gente tem que fazer uma série de manobras para conseguir fazer um PET, que seria super, que é outro método que é fantástico, que ele tipifica um Alzheimer, que ele tem padrão para parkinsonismo, ele tem padrão para várias doenças, então, assim, seria ótimo que a gente pudesse trabalhar com todos. Mas como a gente não pode, a gente consegue trabalhar muito bem com o que já tem, com um bom SPECT, um SPECT cerebral bem feito, com uma cintilografia para avaliação de via dopaminérgica e eu acho que desses métodos, o exame que é mais negligenciado, talvez, porque as pessoas nem sabem, não são muito atentas que o convênio cobre a cintilografia cardíaca com o IBG. Então, assim, às vezes, como eu recebo WhatsApp, ligação de colegas, vocês estão fazendo o MBG? Estão fazendo o IBG? Estamos fazendo. A gente tem datas específicas para serem feitas. De suporte, né? Exatamente, ele está ali nos biomarcadores de suporte para o Levi. Exatamente. E você consegue diferenciar, porque você pega um paciente que está com parkinsonismo, você vai fazer o TRODAT, ele vai ser alterado, ele só vai te dizer, olha, não é essencial, não é psicogênico, ele afasta. Mas e se você prossegue na investigação e faz um MBG e ele vem alterado, ele já está te dizendo que aquilo dali ou é um Levi ou é um Parkinson. Sim. Ele já está tirando os outros parkinsonismos atípicos. Se ele vem normal, ele já está te jogando para uma taupatia, para uma CBD. Então, assim, esse manejo que, às vezes, isso eu acho super interessante divulgar esse conhecimento, porque ele está ali, ele já está disponível. É só uma questão da gente conversar, bater papo e mostrar ali, porque já existe embasamento e já é super útil esse manejo desse paciente. Perfeito. Chegou uma pergunta, gente.
Voltando para cardio, Rafa, não tem jeito. Eu tentei. Depois a Rê até pode falar um pouco de MBG, se ela quiser, com o IOD 123, para se ela vê alguma indicação em cardiologia. Mas antes, contraindicação ao uso de dipiridamol, uma pergunta extremamente prática que eu acho que vale a pena falar. Sim. É do Dr. Pedro Augusto Borges. Obrigado pela pergunta. Então, o dipiridamol, ele é um medicamento que ele é um vasodilatador que vai diminuir a degradação da adenosina endógena e aumenta, então, a oferta de adenosina que vai atuar nos vasos e fazer vasodilatação. Só que a adenosina também atua em receptores, né, a nível brônquico, e pode fazer broncoconstrição em pessoas que têm suscetibilidade para isso. Então, pacientes que são asmáticos e precisam de tratamento para asma, ou DPOC, né, um enfisematoso com componente bronquítico, a gente evita fazer o estresse com dipiridamol, porque com a possibilidade do paciente fazer um quadro de broncoespasmo durante o estresse, né? Então, isso é perguntado quando o paciente chega para fazer o exame, a gente faz uma anamnese, pergunta se ele tem, vê as medicações, vê se ele usa a medicação, né, broncodilatadora. Outra contraindicação, aí nesse caso, né, quando não pode dipiridamol, se ele é capaz de caminhar, o ideal seria fazer o estresse físico mesmo, né? Mas geralmente é comum quando ele vai para o dipiridamol porque não é capaz de caminhar. Então, a última alternativa é a dobutamina, né? Aí o estresse inotrópico, né? Cronotrópico, que aí não tem problema no paciente asmático. Outra contraindicação ao dipiridamol são pacientes que têm bloqueio atrioventricular acima de 2º grau, né? Porque aí, pela ação justamente da adenosina, ele pode progredir para um BAVT durante o estresse. Então, também, como o paciente sempre tem monitorização, né, durante o estresse, a gente já vai olhar no eletro basal, vai ver se ele tem BAV de 2º grau. Então, a gente, nesse caso, também evita fazer se o paciente não tem um marca-passo, né? Porque, às vezes, ele tem um marca-passo que ele fica sob demanda e tal, mas se ele não tem, então a gente não vai fazer. Então, essas são as 2 principais contraindicações. E, obviamente, histórico de alergia, né? Tanto ao dipiridamol como a minofilina, porque a gente usa a minofilina para antagonizar o efeito dipiridamol. Então, a gente faz o dipiridamol, faz o radiotraçador e depois a minofilina, para ele não ficar em estado de vasodilatação, né? Ficar com hiperemia e tal, como eu já tinha falado antes. Não sei se eu respondi. Não, acho que respondeu sim. E alguém quer falar alguma coisa? Cardio, né? Oi? Vi que alguém fez uma pergunta de neuro aí, mas vamos encerrar primeiro o cardio. Acho que acabou, né? Tinha mais alguma coisa? Alguma pergunta? Não, na verdade, tinha colocado, não sei se você... um tema mais específico, não sei se você quer falar alguma coisa a respeito, mas o MBG cardíaco... o MBG cardíaco. Porque o MBG cardíaco, ele, na verdade, começou a ser estudado, né, para alterações da inervação miocárdica relacionadas a doenças cardiovasculares, né? Então, ele já foi estudado como um fator prognóstico também na insuficiência cardíaca. Então, tem um grande estudo que foi feito alguns anos atrás, um estudo americano chamado Admire Heart Failure, que associou em pacientes todos com insuficiência cardíaca, ninguém tinha função normal, mas eles viram que quando o paciente tinha alteração no MBG cardíaco com um valor que a gente analisa que é chamado relação coração-mediastino, abaixo de 1,6, eles viram que esse paciente tinha um pior prognóstico, uma mortalidade mais rápida e mortalidade por arritmia, né? Porque essa alteração da inervação aumenta, vamos dizer assim, deixa o miocárdio mais propício a gatilhos arritmogênicos, vão fazer taquicardia ventricular sustentada. Então, eles, inclusive, uma época, eles começaram a estudar, utilizar o MBG cardíaco como mais um elemento para, por exemplo, indicar um desfibrilador para um paciente com insuficiência cardíaca grave, né? Porque aí porque a indicação, quando é para desfibrilador, indicação para prevenção primária é mais complexo. Na prevenção secundária, o paciente já teve um evento grave, é mais simples indicar um desfibrilador. Mas a gente sabe que prevenção primária, usar um método, né, que além de ser invasivo, é de altíssimo custo, né, numa indicação de prevenção primária, é mais complexo.
Então, dentro dos critérios diagnósticos, você pode utilizar também como ferramenta o MBG cardíaco, no paciente com insuficiência cardíaca, e se ele tem uma alteração grave da inervação miocárdica, esse paciente começa a ser considerado como um paciente que pode ser candidato a desfibrilador. Perfeito. Acho que a gente esgotou a cardiologia nuclear, né? Deixa o Rafa falar. Tem uma pergunta aqui, Rafa. Você quer ver? Ó, boa noite. Doutor Diego Rodrigues. Existe uma previsão para o PET-TAU no Brasil? Qual a perspectiva de aplicabilidade na clínica? O PET-TAU eu acho que ele ainda vai demorar um pouquinho. Essa última vez que eu estive lá em São Paulo, o pessoal lá da USP estava até falando que eles estão querendo trazer o PET-TAU de segunda geração, porque de primeira geração é muito inespecífico, capta em todas as taupatias. E, assim, acredito que ele vai vir na base, ali na esfera da pesquisa clínica, como foi no início com beta-amiloide. Para ele ter aplicabilidade ali no dia a dia, acho que ainda vai demorar um pouco. E é um marcador altamente específico, né, de doença de Alzheimer, e de acordo com a localização do depósito dele, você pode diferenciar os outros tipos de taupatias também. Mas, assim, a minha visão é, se a gente tem um FDG estabelecido e um amiloide estabelecido, eu acho que dá para fazer muita coisa antes de ter o PET-TAU. O PET-TAU ele vai dar mais os padrões, né, de acordo com a localização do depósito, os diferentes fenótipos da doença, o que o FDG já ajuda nos vários tipos de doenças, os subtipos fenotípicos da doença de Alzheimer, né? Então, acho que dá para viver bem sem ele. Agora, claro que na esfera da pesquisa vai ser ótimo, vai dar informações maravilhosas aí. Bacana. Bem, eu acho que a doutora Ingrid quer conduzir, quer continuar a gente aqui no nosso bate-papo. São agora 9h05. Não sei se está na hora de tomar o champanhe final aí ou se a gente continua. Casinho, né? Pena que os nossos outros colegas que estão nos assistindo a vocês, não podem estar aqui, né? Para a gente poder oferecer um pequeno jantarzinho para eles, só uma coisa de degustação. Mas a gente quer agradecer bastante, abriu algumas possibilidades da gente entender melhor e ficar menos temeroso, às vezes, de pedir, né? E aí a gente vai continuando, conversando com o Rafael todas as vezes que a gente tiver dúvida, perturbando nas horas que a gente está ali apertado, no sufoco, algumas coisas, às vezes, de interpretação, que a gente possa não ter entendido muito bem, mas a gente só quer agradecer mesmo, né? Uma outra oportunidade, talvez ele possa voltar aqui para falar mais especificamente para os neurologistas, porque o Dr. Fábio, que é o nosso médico e professor aqui da região, ele não pôde chegar muito cedo. E eu achei assim, eu não sou neurologista, mas eu achei um pouco difícil tudo que Rafael falou, entendeu? Mas se eles dois começarem a conversar, aí fica um pouco difícil da gente acompanhar, normal. Fica, nossa, um ano para outro, e torcendo para a Renata voltar a falar. O papo de neurologista é outro nível. Eu não sei se a gente pede ajuda, né? Diz, estou com esse abacaxi, Rosângela, então, Rosângela tem muito paciente idoso, eu vejo ela da cardiologia, ela vê da parte. Então, assim, a gente às vezes manda para a gente certos casos, eu te prometo que eu vou ficar mais atenta à questão da amiloidose, porque está pululando aqui na minha cabeça, porque eu tenho visto alguns artigos, acho que Adriano botou no CEJAC, né? Não foi, Adriano, que botou no CEJAC? Na verdade, cada vez mais é uma doença que você tem que estar atento, né? É a realidade hoje que a gente vive. Né? Nossa, eu me lembro que eu fiz alguns diagnósticos de amiloidose na nossa Unicamp, quando fazia internado, mas eu confesso que eu vou rever isso, porque o Adriano botou isso nos artigos lá, e ele me deixa doido, cada vez que ele bota um artigo, eu tenho que ler mais um, eu estou ficando... O Adriano não é aficionado por amiloidose. Nossa, E se puder ler mais um, que é essa diretriz que a SBC publicou em 2021, eu tenho a referência aqui na apresentação, eu acho, não sei se eu coloquei,
mas que tá muito legalzinho, assim, tá bem interessante. Né? Eu vou ficar assim, mais atenta, realmente eu vou tirar isso como um grande aprendizado para mim hoje, sem contar tudo que você falou, né, em relação às indicações, e a gente fica esperando, então, uma nova oportunidade para fazer uma coisa talvez mais específica, para detalhar melhor para a gente, né, para a gente poder ficar mais em contato, tá bom? Renata, muito obrigada. Nada que isso. Eu moro em Niterói. Opa, então você pode um dia vir aqui, fazer uma aula presencial aqui. O nosso vamos sim, claro, vamos sim. Maravilhoso, né? Eu tenho um Hashimoto, por exemplo, eu gostei da aula dele. Eu também tenho. Aí, todos convidados, viu? Muito Obrigada. Nós que agradecemos, gente. Boa noite aí, aproveitem essa ceia maravilhosa que está com vocês aí, que está dando fome, eu vou jantar. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.